Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse estudo no nosso canal. Esse canal é um canal que pertence ao Centro Espírita Luz e Verdade, que é o Centro Espírita situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e ele é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas. Nós fazemos parte do GELCO, Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Hoje, nós vamos estar estudando diversos tópicos do livro Obras Póstumas, como Tiara Espiritual, primeira notícia de uma nova encarnação de Kardec, a Revista Espírita, a fundação da Sociedade Espírita de Paris, duração dos trabalhos de Kardec, acontecimentos, papado, a missão de Kardec, futuro do Espiritismo e a volta de Kardec. Então, são vários itens que a gente vai estar passando aí no estudo de hoje. Para começar, a gente vai fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier. Diz assim: opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas, disse Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura, é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem, na verdade, será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então, Sérgio vai fazer nossa oração para a gente poder estar iniciando. Boa noite, queridos irmãos. Nesse exato momento em que estamos reunidos, todos nós, com o mesmo propósito de aprender, de estudar, de estar presente junto com os bons espíritos, vamos deixar nossos corações tranquilos, em paz, deixar nossos problemas momentaneamente de lado, deixar nossas atribulações, para que nós possamos entrar em comunhão com o Pai. E vamos dizer assim: querido Mestre Jesus, irmão maior, irmão bondoso, amoroso, nesse exato momento aqui estamos reunidos em seu santo nome, nós vos pedimos, Senhor, para que possamos ter ouvidos de ouvir, Senhor, que possamos ter a consciência de que o aprendizado é importante, Senhor, em nossas vidas, mas que a prática é muito mais importante. Senhor Jesus, querido Mestre, fazei que nossos corações resplandeçam de luz, de paz e harmonia, para que possamos espalhar aonde estivermos, iniciando pelos nossos lares, pelos nossos bairros, nossos trabalhos, aonde estivermos, Jesus, possamos representar a Ti com o bem, com o amor, com a simpatia e com a alegria do espírita feliz. Mestre Jesus, nesse exato momento que estamos reunidos em seu santo nome, nós vos pedimos, Senhor, para aquelas almas que estão perdidas, que não têm para onde ir, Jesus, que eles recebam de Ti, Jesus, e de tantos outros irmãos que aqui estão presentes, esta luz, este conforto,
que eles possam ser acolhidos com muito amor e muita alegria. É assim, mestre, com esta humilde oração, nós vos pedimos humildemente que possamos iniciar o estudo de hoje dando graças a Deus. Graças a Deus. Agora, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Luciana, que vai dar início ao nosso estudo de hoje. Boa noite a todos. Bom, hoje o nosso item, ele começa com o tema a tiara espiritual, né? Esse item traz umas considerações muito interessantes para a gente, né? Que estuda o espiritismo, que acredita no espiritismo, e também para aquelas pessoas que estão, né, nos assistindo e que não têm, né, o estudo aprofundado da doutrina, que é uma mensagem, né, que Kardec recebe. Na verdade, numa das reuniões que Kardec participa na casa, né, da senhora Cardone, ele ouve falar, já tinha ouvido falar de uma senhora chamada Cardone, né, perdão. E aí, nessa reunião que acontece, né, com o senhor Baldim, com o senhor Carlotti, ele ouviu dizer sobre essa senhora chamada Cardone, e que ela tinha uma característica peculiar, né, que era ler a palma da mão. Então, numa certa ocasião, quando o senhor Carlotti comentou com Kardec, né, que a senhora Cardone tinha, né, essa aptidão de ler as mãos, ele foi até a casa dela e num momento lá, ela pediu para ler, né, a mão de Kardec e fez algumas considerações, né? E aí a gente começa a estudar e vê que o nome disso é quiromancia, né? Que é a arte de ler a palma da mão, ler as mãos, né? E aí a gente começa a ver o que significa, né? Desde quando surgiu isso. Então, isso era um costume muito antigo, né? Que diz ter começado na Índia e que foi se espalhando para outros povos, né? Que coisas que iniciou há muitos anos, 1000 anos atrás, cerca de 5.000 anos atrás. E aí, quando Kardec, né, estende a mão para que ela faça essa leitura, ela começa a colocar umas características, né, de Kardec. E chega num determinado momento em que ela faz uma correlação que ele poderia ter se debruçado mais para a questão da poesia, e Kardec estranha porque ele nunca teve essa aptidão, né, para a poesia. E daí ela discorre sobre vários, né, comportamentos de Kardec, até que ela chega num determinado momento que ela cita a questão da tiara espiritual. Sendo que nessa questão que ela relata, alguns pontos, né, que Kardec, né, em certo momento discorda, ele, assim, não está muito não está muito aceitando essa possibilidade, né, de que alguém consiga, né, ler o seu destino, ler o seu futuro através da palma da mão. Mas, enfim, ela continua explicando para ele, e em certo momento ela fala sobre a tiara espiritual. E aí Kardec estranha, achando que ela está pensando que ele vai ser algum sacerdote, alguma coisa desse tipo, e a senhora Cardone explica para ele que não, que ela fala em tiara espiritual, dizendo que ele seria uma grande autoridade religiosa, uma grande autoridade moral, nesse sentido que ela coloca para ele. E aí, nessa primeira parte, o que a gente pode, né, trazer para a nossa doutrina, né? Então, a gente sabe que as linhas das nossas mãos nada tem a ver com o nosso futuro, né? Até porque, senão, se tem uma determinada linha, né, que nessa quiromancia diz que em determinada linha você vai ter sorte nisso, você vai ter isso, você vai ser assim, vai ser assado. Então, o nosso livre-arbítrio estaria cessado aí, né? No momento em que é determinado através da leitura das minhas mãos que aquela linha vai dizer que vai acontecer isso. Então, o nosso livre-arbítrio já teria ido por terra. Outro detalhe também que Kardec chama atenção é que existem nas nossas mãos, né, a letra M, e que na letra M
essa letra M significa, tem uma palavra francesa, morte, sei lá, e aí isso quer dizer infelicidade. E aí, em outras línguas, essa palavra não começa com a letra M, então como que explicaria, né, essa palavra, né, conseguir dizer que a pessoa vai ser infeliz ou não, se em outras nacionalidades a palavra infelicidade não começa com a letra M, né? Então, por aí o Kardec vai discorrendo sobre essa questão, né? E aí a doutrina espírita explica para a gente que realmente não tem nada que se comprove que isso seja possível, né? E aí Kardec vai conversando com a senhora Cardone, e em determinado momento ele fala para ela, a senhora tem essas informações porque a senhora viu com seu espírito, né? A senhora teve essas intuições a meu respeito, a senhora teve esse conhecimento, essa presciência, mas através do seu espírito, e não através de uma leitura de mãos. E aí, quando ela discorre, né, sobre a questão da tiara espiritual, Kardec se assusta um pouco, né? Que realmente, nossa, como que eu vou ser um líder, né? Ser uma autoridade religiosa, né? E aí passaram-se 8 anos, né? E aí Kardec, já o livro dos Espíritos já estava sendo impresso, né? Já estava sendo, né, distribuído, e aí Kardec a encontra após 8 anos, e aí ela fala para ele, você lembra da conversa que tivemos? E aí ele volta a falar para ela, sim, mas o que a senhora teve foi uma intuição, uma dupla vista, né? A senhora pôde perceber com seu espírito, né? O que viria a acontecer, tá certo? Então, Kardec, nesse capítulo, ele chama essa atenção, né? Que não existe essa possibilidade, né? Então, esse capítulo da tiara espiritual vem falar, sim, da questão da responsabilidade, da autoridade religiosa que Kardec passaria a ter, né? Mas não no sentido, né, de, como ele colocou aqui, de ser um sacerdote, né, de ser uma pessoa num posto, né? Ele até cita, né, não estou sentado na cadeira de Dom Pedro, né? Então, é nesse sentido que ele fala. Mas aí mais à frente ele fala, quanto à tiara espiritual, é evidente uma coisa especial, excepcional e até certo modo individual. Estou convicto de que a senhora não encontrou essa expressão no vocabulário de nenhum tratado de quiromancia, né? Então, como que lhe veio à mente? E aí ele fala, pela intuição, pela inspiração, por essa espécie de presciência peculiar à dupla vista, de que muitas pessoas são dotadas sem o suspeitarem, tá certo? Aí, no segundo tópico que a gente vai falar, que é a primeira notícia de uma nova encarnação, essa notícia Kardec teve foi na casa do senhor Baldim, tá? Pela médium senhora Baldim. Isso foi em 1857, 17 de janeiro de 1857. E aí, nesse tópico, Kardec narra para gente que havia um amigo, né, um amigo espiritual, né, que queria muito escrever uma carta para Kardec, mas que não havia escrito numa outra oportunidade porque havia muitas pessoas ali e ele queria que fosse uma coisa mais íntima, né? Ele queria conversar com Kardec mais intimamente, com poucas pessoas. E aí a primeira coisa que ele fala é que da obra, né, que Kardec estava divulgando, né? E aí ele fala que não que para que ele não tenha muita pressa, para que ele não fique dando ouvidos às pessoas que vão criar dificuldades, né? Ele faz meio que ele dá para Kardec uma, né? Nesse Kardec é não se sentir para baixo, não se sentir desanimado com o que viria, né, passar. A segunda coisa que ele fala é que, para que Kardec não leve nada assim em exagero, né? Que tudo vai acontecer ao seu tempo, tudo que for acontecendo vai ser no seu exato momento. Então, para que Kardec tenha calma, tenha tranquilidade. E aí ele fala que Kardec teria que voltar reencarnado para continuar a obra que ele havia iniciado, né?
Então, nesse trecho, ele fala assim: terás que voltar reencarnado em outro corpo, para completar o que houveres começado. E então, te será dada a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveras espalhado sobre a terra. Então, esse espírito aqui deixa bem claro aqui para Kardec que não seria naquela encarnação que Kardec veria, né, todos os frutos, toda essa propagação da doutrina espírita. É claro que ele pôde presenciar, pôde perceber muita coisa, né, mas que não seria naquela encarnação, e sim que ele precisaria retornar num outro corpo, para aí sim ele ver a plena frutificação daquela semente que ele havia espalhado. E aí esse irmão, ele fala uma coisa bem interessante para Kardec, né? Ele fala para Kardec que se ele não lembra que há 1 ano ele tinha prometido a amizade àqueles que tivessem tido uma conduta correta. E aí ele se vira para Kardec e diz: declaro que és um dos que escolhi entre todos. Ou seja, esse irmão, né, ele só daria amizade, concederia a amizade dele àquela pessoa que com certeza desse o retorno, né? Aquela pessoa que fosse uma pessoa de conduta correta. E, mais uma vez, Kardec mostrou isso, e aí pôde obter a amizade desse irmão, né? Que se protegia, se denominava com o nome de Z, né? E aí Kardec, mais à frente, coloca que é um espírito, é um irmão, que não era tão evoluído, né, mas que tinha, sim, uma índole muito boa, né, esse irmão que escreveu essa carta para Kardec, fez essa comunicação através da psicografia para Kardec. Então, que não era um ser, assim, totalmente evoluído, digamos assim, mas que já era um espírito muito bom, né, uma pessoa muito boa. Então, nesse primeiro tópico e no segundo, o que a gente vem percebendo é que realmente Kardec, né, tinha essa missão, mas a gente percebe nitidamente uma proteção, né, o quanto Kardec foi amparado, o quanto Kardec, a gente fala Kardec agora porque fica mais fácil de identificar, mas é Rivaio, né, para a época era Rivaio. Então, assim, quanto ele era protegido, quanto ele era amparado em todos os momentos, né, em que a espiritualidade percebia que ele poderia ficar desanimado, ou então ceder algumas questões, vinha um espírito e falava: olha, não dê ouvidos, muitos vão zombar, muitos vão questionar, mas siga firme, né? Então, é interessante a gente perceber que o quanto nós somos amparados, né? Kardec, claro, por conta da missão, né, da grande missão que foi divulgar o espiritismo, né? Mas todos nós, no nosso mundo, né, ali no nosso trabalho, seja ele um trabalho espiritual, seja um trabalho físico, né, todos nós, a todo momento, quando estamos aptos, né, a receber essa proteção, nós recebemos, né? Muitas das vezes os nossos amigos espirituais tentam nos ajudar, né, e a gente meio que se afasta, mas a todo momento a gente está sendo parado, a todo momento a espiritualidade não dorme, né? Ela está sempre ali ativa. E o que me chamou a atenção nesses 2 tópicos foi justamente isso, né? A importância dessa missão, né? E também a importância da espiritualidade a todo momento estar ali com Kardec, tá certo? Então, a gente pode ver na quiromancia, não há nada que comprove, né? Que a gente possa determinar o futuro, ou o presente, ou o passado de alguém pela leitura das mãos. A gente sabe que a tiara espiritual, como Kardec, né, imaginou, não é exatamente aquela, mas sim como a autoridade, né, de uma pessoa religiosa, e que realmente isso se consagrou. E com relação à questão daquela senhora que narra, a senhora Cardone, quando ela narra, né, ela, na verdade, ali teve o quê? Uma intuição, né? O que muita gente tem, né? Que às vezes, que Kardec até coloca, muitas pessoas têm e desconhecem ou ignoram, né? E nesse último tópico, a gente pode perceber que Kardec, sim, iria colher os frutos do seu trabalho, mas não naquela encarnação, né? Que ele teria que retornar
reencarnar num novo corpo, para aí sim ver aquela sua semente frutificando. Tá bom? Aí agora é com o Humberto. Obrigado, Luciano. Deixa eu só tentar compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho a tela? Sim? Tá. Então, a gente vai tratar aqui do tópico sobre a revista espírita. Kardec tinha um interesse, né, tinha um desejo de criar um projeto que era a revista espírita, né? E aí ele começa a fazer algumas perguntas para os espíritos que vão dando norte de como montar esse projeto da revista espírita. Então, Kardec estava preocupado porque ele não estava conseguindo alguém que patrocinasse, né, que entrasse com os recursos financeiros para poder publicar a revista espírita na época. A gente sabe que na época não era tão barato assim fazer uma publicação, né? Então ele estava preocupado e perguntou aos espíritos, né, como ele vai conseguir fazer isso. Aí os espíritos respondem: consegui-lo-ás com perseverança. A ideia é boa, preciso se faz, porém, deixá-la amadurecer mais. Olha só, os espíritos deram a primeira dica: perseverança. Não desistir diante das dificuldades, prosseguir. A gente, às vezes, fica, quando eu me aposentar, aí eu vou começar a trabalhar para as pessoas, ajudar as pessoas, que eu vou ter tempo para poder ajudar meu próximo. Quando eu tiver melhores recursos financeiros, aí eu vou conseguir ajudar o meu próximo. Então, a gente sempre fica colocando um obstáculo no nosso projeto de ajudar os nossos semelhantes. E, às vezes, diante das primeiras dificuldades, desistimos. Mas aqui os espíritos respondem para Kardec: perseverança. E falam mais: amadurecer as ideias. Ou seja, para a gente evitar aquele entusiasmo, né, aquele fogo de palha que vem, mas que passa. Então, a gente precisa amadurecer as ideias, pensar, raciocinar, planejar, adquirir experiência, né, naquele projeto que a gente está querendo executar. Depois, os espíritos prosseguem, né? Kardec pergunta: eu temo que outros me tomem a dianteira. Os espíritos respondem: importa andar depressa. Olha que interessante, parece meio contraditório, né? Comparando assim a resposta anterior, perseverança, amadurecer depressa, amadurecer as ideias com andar depressa. O que os espíritos estavam querendo dizer com isso? Que importava para Kardec movimentar, continuar agindo, ir de encontro ao objetivo, que era para amadurecer as ideias, ser perseverante, mas que também não era para ficar parado, esperando apenas no campo das ideias. Era para colocar em ação aquela ideia, para poder seguir adiante. Então, é mais uma dica que os espíritos dão para Kardec. Mais à frente, Kardec fala assim: eu pretendia publicar um primeiro número como ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar data, e continuar mais tarde, se for possível. Que vos parece? E aí os espíritos respondem: a ideia é boa, mas só um número não bastará. Entretanto, é conveniente e mesmo necessário para abrir caminho. Será preciso que dispenses muito cuidado a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. Apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer. Então, qual é a outra dica que os espíritos dão na execução de nosso projeto, de um projeto que a gente queira colocar? É a questão da continuidade. Não adianta eu fazer algo ali e parar. Precisa ser contínuo, né? Eu preciso dar início, ter o desenvolvimento e concluir aquele trabalho, né? Precisa ter uma sequência. E não só isso, é preciso fazer com qualidade. Porque os espíritos falaram que se eu apresentar esse projeto defeituoso, melhor será nada fazer. Então, se a gente juntar todas essas características, né, a gente vai ver que os espíritos falam em perseverança, amadurecimento das ideias, movimentar em direção, agir em direção daquele projeto, dar continuidade e dar qualidade. Sobre essa questão de dar continuidade, é muito importante, né? Se a gente, por exemplo, lembrar de Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade dos nossos hábitos. Então, para que eu possa criar a espontaneidade de uma virtude, de um hábito que eu queira construir em mim, eu preciso me disciplinar, eu preciso
constantemente está agindo naquele intuito, naquela intenção, naquela virtude que eu quero adquirir, até que ela se transforme em algo espontâneo, uma expressão espontânea, né, onde eu não vou mais precisar de tanto esforço para poder realizá-la. É interessante também que tem um exemplo da Joana de Ângeles com Divaldo, que Divaldo, quando pela primeira vez ele viu Joana de Ângeles, ele não viu o seu rosto e ele não sabia o seu nome. Ele apenas viu uma luz e escutava uma voz muito meiga. E ele ficou um bom tempo querendo saber quem era aquele espírito que se comunicava com ele, querendo conhecer o rosto dela e querendo saber o nome. Mas ela apenas se identificava como espírito amigo. Depois de muitos anos, a Joana chega para Divaldo e fala, né, eu vou ler o que ela falou. Ela fala assim para Divaldo: ademais, prosseguiu Joana, eu não confiava em ti, pois não tinhas essa maturidade que os anos oferecem e que o sofrimento imprime na personalidade. Olha só, maturidade que os anos oferecem e o sofrimento imprime, ou seja, a dor nos ajuda a amadurecer quando a gente encara bem a dificuldade. Não te poderia dar uma tarefa além das tuas forças, porque de repente a abandonavas. A importância da continuidade da tarefa, né? A gente às vezes assume uma tarefa, abandona, assume outra tarefa, abandona. Então é importante a gente dar continuidade às tarefas que a gente assume. Quero dizer-te que entre nós, os espíritos responsáveis, uma tarefa passa a ter valor depois que os 10 primeiros anos são vividos com abnegação. Porque até 10 anos de atividade pode ser considerado um trabalho de entusiasmo, mas quem é fiel em 10 anos de lutas já merece uma promoção de responsabilidade. Olha o que Joana de Ângeles diz para Divaldo. E então, depois desses 10 anos de trabalho, de dedicação, ela se apresenta a Divaldo, né? Então, Divaldo conhece a fisionomia dela e conhece também o seu nome. Então, foi necessário o amadurecimento do Divaldo, a prova de que ele daria continuidade aos trabalhos. Daí a gente vê a importância dessa constância, né? Muito bem, mas qual a importância da Revista Espírita, né? Qual a importância para nós e para Kardec da Revista Espírita? Bom, depois da publicação do Livro dos Espíritos, Kardec começou a receber muitas correspondências, né? Chegavam informações, dúvidas e narrativas de fenômenos mediúnicos de tudo quanto é lugar. Então ele usava, né, dessas informações para prestar esclarecimentos, para servir de exemplos para alguma informação que ele queria dar, né? Além disso, né, começaram a surgir aquelas pessoas que combatiam o espiritismo, né, que tinham uma fé, né, que queriam não fazer com que a doutrina progredisse. Então Kardec usava da Revista Espírita como meio de esclarecimento, né, como um meio de combate às fake news, né? Então, ele precisava utilizar desse meio, que era mais rápido do que um livro, para poder estar esclarecendo essas dúvidas, esclarecendo essas informações. A outra coisa é que a doutrina era progressiva, né? Então, iam chegando novas pesquisas, novas informações, e Kardec tinha necessidade de explicar isso, de passar essas informações, né? E também buscar passar pelo controle da universal, da concordância universal. Então, ele divulgava essas informações, verificava qual era a reação, quais eram as informações que ele colhia de retorno, e depois de algum tempo, ele publicou muitas das informações que ele colocou na Revista Espírita nas obras da codificação. Então, tal é a importância, né, da Revista Espírita. Mas, fazendo um parênteses ao nosso estudo, eu queria citar aqui um exemplo, não sei se vocês conhecem, Sérgio e Luciana, do Aurino Costa, que é um exemplo de perseverança, de amadurecimento, de ação, de continuidade e qualidade, né? É aquilo que a gente aprendeu lá em cima com os espíritos sobre o projeto. O Aurino, ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, né, no bairro de Santíssimo, e ele, até os 7 anos, ele era uma criança que corria, que brincava, né, que cresceu rápido, como qualquer criança de 7 anos. Porém, ele começou a sentir dores e câimbras nas pernas a partir dos 7 anos. Aos 15 anos, ele teve que parar de trabalhar, ele já trabalhava e teve que parar, porque as dores nas pernas já não deixavam mais ele andar. Aos 17, ele já estava imobilizado numa cama, sempre na posição
horizontal. Ele era portador de artrite reumatoide infecciosa. E os médicos já tinham desenganado ele quanto à possibilidade de cura. Mas ele não se revoltou. Ele não se rebelou. Ele continuou no íntimo com a esperança de que poderia, mesmo a partir de uma cama, ajudar as pessoas. Ele tinha um desejo, acalentava no coração, um desejo de ajudar os semelhantes. E aí ele começou a estudar a doutrina espírita, teve contato com a doutrina espírita e ampliou as suas ideias. Então ele teve uma ideia de realizar uma obra social, né? E ele precisava, né, colocar aquilo em prática. Então ele contou com a ajuda de muitos amigos que ele convenceu a estar atuando através do seu desejo, né, de implementar aquela obra. Mas quando estava tudo planejado para começar a obra, ele adoeceu gravemente e teve que adiar mais uma vez aquele sonho. Depois, quando ele estava mais recuperado, ele voltou com toda a carga para aquele projeto. Então, ele construiu a Ação Cristã Vicente de Moretti. Ele fundou a Ação Cristã Vicente de Moretti. Vocês conhecem, lá em Bangu? A partir de uma cama, sem recursos financeiros, sem possibilidade de se deslocar, porque estava preso a uma cama, ele fundou uma obra tão bonita de assistência social aos irmãos que são portadores de necessidades especiais. Então, a gente vê que quando a gente tem vontade, quando a gente persevera, quando a gente age de encontro àquele objetivo, quando a gente dá continuidade e qualidade, a gente alcança os objetivos. E, para terminar, vou falar rapidinho da fundação da Sociedade Espírita de Paris. A fundação da Sociedade Espírita de Paris foi o primeiro centro espírita no mundo, né? Começou como muitas casas começam, né? Às vezes começou com muitos centros de comércio que é numa casa, numa reunião, ali com 15 pessoas começando a se reunir, a estudar a doutrina espírita. Depois esse público começou a aumentar, já eram 30 pessoas que se reuniam na casa de Kardec, e aí foi necessário encontrar um lugar para poder eles estarem se reunindo, um lugar com mais espaço. E aí eles alugaram um espaço maior, mas também era preciso a autorização do governante da época, porque naquela época não poderia se reunir em ambiente fechado mais de 20 pessoas, né? Porque poderia ali estar conjurando ali uma revolução, né? Então, era necessário ter autorização para poder se reunir. Eles obteram essa autorização e aí fundou-se o primeiro centro espírita. E olha que Kardec coloca: formado a princípio de elementos poucos homogêneos e de pessoas de boa vontade que eram aceitas com facilidade, um tanto excessiva, a sociedade se viu sujeita a muitas vicissitudes, que não foram dos menores percalços da minha tarefa. Então, eu imagino que Kardec atravessou desunião, falta de comprometimento, guerras de vaidade e muitas outras coisas que ele deve ter passado, né, nessa instituição que ele fundou. Tá? Então, agora eu vou passar para o Sérgio. Tem um comentário aqui, Sérgio, da Selma, que ela deu muitos passes lá nas crianças, né? Olha que legal, né? De uma trabalhadora lá da casa. Vai lá, Sérgio. Muito bacana. A Vicente Moretti é uma casa onde a casa espírita está sempre presente. Ô, Humberto, Luciana, estou gostando tanto do estudo que eu esqueci até que eu ia participar. Eu achei que ia ficar só escutando. Tão bacana que está o estudo. Muito obrigado, tá? Então, sobrou para a gente aqui a duração dos meus trabalhos. Então, Kardec, ele tinha um sentimento de que ele tinha um tempo para trabalhar na codificação da doutrina espírita. Então, em 1857, ele fundou, né, ele codificou a doutrina, o Livro dos Espíritos, onde ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos. E já nessa época, ele já tinha um sentimento que ele levaria mais ou menos uns 10 anos. Como o Humberto falou, Humberto, encaixou certinho aí da Joana de Ângeles, 10 anos para concluir essa obra. Ele tinha esse sentimento, um sentimento íntimo de Kardec. E num certo momento, ele ficou sabendo que alguns correspondentes dele na cidadezinha de Limoges, mandou para ele um comunicado em que os espíritos falavam desses 10 anos, desse sentimento de Kardec.
Aí Kardec, em 24 de janeiro de 1860, na casa da senhora Forbes, a gente não sabe se fala bem assim, né? Porque é francês, a gente fala do jeito que a gente está lendo aqui, tá, gente? Então, como eu não sou entendido de francês, mas a gente lê Forbes. Então, a senhora Forbes era uma médium. Ele fez uma pergunta que ele estava um pouco assim, um pouco não é assustado, estava assim admirado de saber que um espírito lá em Forbes, em Limoges, tinha essa mesma visão que Kardec. Como que ele saberia disso? Se é um sentimento meu, se é uma coisa muito íntima minha, não comentei isso com ninguém. Mas Kardec, como sempre, ele sabia da resposta, tanto é que ele já tinha codificado o livro dos espíritos, onde está lá a influência dos espíritos, né, sobre todos nós. Mas Kardec, como sempre, ele gostava sempre de fazer as perguntas e ter a resposta dos espíritos, para que não fosse a resposta dele, do Hipólito, né, Denizar, que fosse a resposta dos espíritos. Então, ele perguntou, lá na casa das irmãs, da senhora Forbes, a seguinte pergunta ao espírito: como ocorre que um espírito se comunicando em Limoges, onde nunca fui, haja dito precisamente o que eu pensava sobre a duração dos meus trabalhos? Ele fez essa pergunta. Ele sabe, claro que ele sabe das respostas, mas ele queria ouvir dos espíritos essa resposta, para que ele pudesse transmitir isso lá na Revista Espírita, né? Como ficou aqui na Obras Póstumas. Claro que não foi colocado por ele, porque Obras Póstumas, como vocês sabem, todos sabem, não foi Kardec que lançou, foi os amigos de Kardec, os estudiosos da doutrina espírita, e com a ajuda muito grande da sua esposa, né, que foi uma parceira muito, muito assídua, né, a senhora Amélie Gabriele, ou a senhora Madame Rivail, né? Então, ela participou muito das Obras Póstumas. Então, Kardec fez essa pergunta ao espírito. Aí o espírito respondeu o seguinte: sabemos o que te resta fazer e, consequentemente, o tempo aproximado que te é necessário para acabá-lo. É, pois, muito natural que os espíritos hajam dito em Limoges, para dar ideia da importância da coisa e o trabalho que ela exige. No entanto, o prazo de 10 anos não é absoluto. Pode ser prolongado em alguns anos, por circunstâncias imprevistas e independentes de sua vontade. Então, o que o Espírito respondeu aqui? Que essa obra é uma obra muito importante e que essa ciência dessa obra não estava na mão de um espírito, estava na mão de uma pleiade de espíritos. Claro que coordenada pelo Espírito da Verdade, né? Claro que coordenado por Jesus. Então, essa obra, ela estava toda ela, a espiritualidade estava em festa, estava trabalhando em prol desta obra. Como Humberto disse aí, que a necessidade da perseverança, e lembrando que com essa resposta do Espírito lá em Limoges, que Kardec ficou surpreso, que estava só no pensamento dele, lembrando que toda vez que nós vamos fazer algo no bem ao próximo, no bem à comunidade, no bem no trabalho, onde nós vamos trazer algo de benefício a alguma comunidade, a espiritualidade vai trabalhar a nosso favor. Sempre que formos fazer o bem, a gente nunca esqueçamos disso. Como o nosso irmão Humberto falou, que às vezes a gente espera ter dinheiro, ter tempo, e acaba não tendo nem dinheiro, nem tempo, né? Como aquele caso do amigo que quando eu tiver 50 anos, eu vou me aposentar, eu vou viajar, eu vou cuidar da família, eu vou cuidar da religião, e com 50 anos ele veio a desencarnar. Então, ele só trabalhou e não cuidou de nada mais que não ser o seu trabalho. Então, toda vez que vamos fazer o bem, a espiritualidade estará ali presente para nos ajudar, nos intuir, nos fortalecer. Ela não vai fazer o bem por nós, mas ela vai nos fortalecer, vai nos trazer boas intuições. Então, Kardec estava rodeado de bons espíritos, porque ele também tinha um momento do desânimo, o momento da crítica, o momento da intolerância,
das comunicações enganosas, mas ele se manteve reto e concluiu o seu trabalho. E aí nós vamos ver, ele falou em 10 anos. Então, em 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos. Em 1860, foi essa mensagem que ele pediu lá para os espíritos. Como é que você sabia disso, né? Então, em 1861, ele lançou o Livro dos Médiuns. Olha como é que eu sou bom de data, tá vendo, Humberto? Mas tá aqui, tá tudo escrito aqui, Humberto, ó. Em 1864, ele lançou lá o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. E, ao mesmo tempo, ele fundou, né, a Revista Espírita, como o nosso irmão falou. O nosso irmão Humberto falou, até ia falar um pouquinho da Revista Espírita, mas ele já falou tudo ali da Revista Espírita. E ele que dirigia, ele que cuidava da Revista Espírita até 31 de março de 1869, onde ele desencarnou. Aí, se nós fizermos a conta, aí deu 10, 11 anos. Justamente o que ele tinha pensado e o que os espíritos tinham falado, né? Então, vocês vejam a importância, meus irmãos, de trabalhar no bem e de como a espiritualidade estava junto com Kardec. Mas aí a gente pensa, mas era Kardec, um espírito que veio com essa missão. Mas o Humberto tem uma missão, a Luciana tem uma missão, o Sérgio tem uma missão, a nossa irmã Trigo aí, que está sempre falando aí, tem uma missão, a Kátia, a Eovalda, o Alessandro, todos nós temos missões a cumprir. E quando nós colocamos as nossas missões a cumprir, quando nós nos dedicamos às nossas missões, a espiritualidade está lá junto com a gente também. Ah, mas a minha missão é tão pequena. Quem disse que a sua missão é pequena? Quem disse que cuidar de uma família, cuidar de um filho é uma missão pequena? Quem disse que fazer uma pequena palestra, um pequeno estudo é uma missão pequena? Quem disse que estender a mão, um abraço, um sorriso é uma missão pequena? Eu tenho um caso em que minha esposa, ela conversando com um rapaz numa festa, um amigo nosso que estava em depressão por questões familiares, financeiras, e ele conversou quase a noite toda com minha esposa, e depois ele falou para minha esposa, para o amigo, né, amigo comum, que naquele dia ele estava pensando em tirar a sua vida. E depois da conversa, ele pensou, repensou e buscou outros destinos. Então, quem disse que uma conversa com um amigo não é uma grande missão? Nós temos que parar com isso de achar que só Chico Xavier tinha missão. Sim, Chico Xavier tinha uma missão maravilhosa, o espírito superior, evoluidíssimo, mas nós não temos a evolução dele, mas nós temos a nossa missão que nos foi dada. Então, vamos agarrar essa missão com carinho, com força, com energia. Quando fomos convidados a trabalhar na Casa Espírita, para servir um cafezinho, para ficar na recepção, para fazer uma palestra, para fazer um estudo, vamos aceitar. Vamos buscar ter recursos para poder participar disso tudo. Todos os trabalhos na Casa Espírita são importantíssimos. Do cafezinho, da recepção, até ao trabalho mediúnico. Se nós não tivermos uma boa recepção, não temos um bom atendimento na Casa Espírita. Se nós não tivermos uma boa palestra, o que será da Casa Espírita, né? Então, lembrar sempre disso. A nossa tarefa no dia a dia. Ah, mas eu estou começando agora. Que bom, que ótimo. Vamos abraçar esse momento agora. Esse é o momento, né? E a outra parte que me sobrou aqui é falar dos acontecimentos, né? E foi justamente do papado. E o que quer dizer isso? O poder papal. Vamos falar um pouquinho desse poder papal, né? Onde Allan Kardec perguntou ao espírito CH, né? Ele não se identificou. Fostes embaixador em Roma, você foi embaixador em Roma, naquele tempo, predisseste a queda do governo papal. Que pensasse hoje a esse respeito? Então, nós sabemos
que o Papa, naquela época, ele dominava a Roma e boa parte da Europa. Então, ele tinha o poder na mão. E esse espírito, ele viveu naquela época da imperial, né? na época em que havia esse poder papal, né? E Allan Kardec perguntou a ele que ele predisse que haveria a queda desse poder, né? E o que ele acharia disso? Aí a resposta desse espírito: creio que se aproxima o tempo em que a minha profecia vai se cumprir, mas isso não será sem tumultos, né? Porque tirar o poder, né, de um papa ou de qualquer pessoa que tenha o poder na mão não é simples, né? Não se entrega um poder assim de mão beijada, né? Tudo se complica, as paixões se esquentam e de uma coisa que se poderia fazer sem comoção tornar-se-á de tal modo que toda a cristandade será com ela abalada. Então, ele disse que realmente ele predisse que haveria essa perda do poder papal, né? E na verdade houve, né? Com a Revolução Francesa acabou o poder papal. Com essa revolução, em 1848, Roma se incorporou à Nova Itália. E depois da Batalha de Porta Pio, em 1870, essa batalha foi realizada por Pio XIX para manter sua soberania sobre os estados pontifícios. Roma se tornou a nova capital da Itália. Então, o Papa perdeu aquele poder, né? Mas o Papa não aceitou, não chegou a aceitar a unificação da Itália e se refugiou no Vaticano, dando lugar à chamada questão romana, disputa política que aconteceu desde 1861, essa disputa política em Roma, com o Vaticano e a Itália, foi de 1861 a 1929. Olha para você ver o que o Espírito falou, que haveria comoção, né? Que haveria, não seria de mão beijada, né? Entre o governo italiano e o papado. Em 11 de fevereiro de 1829, o Papa Pio XI e Mussolini assinaram os pactos lateranenses que reconhecia o Estado do Vaticano. Aí nós vamos entrar numa curiosidade, né? Foi criado o Estado Vaticano, em Roma. Então, esse Estado, que na verdade se tornou um país dentro de Roma, ele fica localizado na zona norte da cidade de Roma, capital da Itália. O Vaticano é o menor país do mundo. Olha que coisa interessante. Então, doutrina espírita também é cultura, né? Que coisa interessante. Foi criado um país dentro de Roma, que é o Vaticano. Então, o Vaticano hoje é um país que é governado pelo Papa. O governador desse país é o Papa, né? A sede da Igreja Católica é a residência oficial do Papa. Seu nome é referência a uma das 7 colinas da capital italiana. A população, isso é uma curiosidade, tá? A população do Vaticano é composta apenas por membros da Igreja Católica e da seleta guarda suíça. No entanto, o país recebe milhares de turistas diariamente. O principal atrativo são as obras de arte com as cenas do Velho Testamento pintadas por Michelangelo no teto da Capela Sistina. O Vaticano mantém-se com donativos, investimentos de capital e rendas obtidas com o turismo. Então, hoje continua lá, né, o Estado do Vaticano, não é isso? E aí, Kardec faz mais uma pergunta a esse espírito. Podeis nos dizer a vossa opinião sobre o poder temporal do Papa? Ele queria saber o que ele acha desse poder temporal do Papa. Resposta: penso que o poder temporal do Papa não é necessário para a sua grandeza, nem para o seu poder moral. Ao contrário, menos súditos terá, mas será venerado. Aquele que é representante de Deus sobre a terra está colocado bem alto para não ter necessidade do relevo do seu poder terrestre. A terra, a dirigir espiritualmente, é a missão do Pai dos cristãos. Então, o que ele quis dizer que aquele que recebe a missão de ser um representante de Deus aqui na Terra, ele não tem necessidade de poder, né? E graças a Deus, né? Isso está se mudando muito. Você vê esse novo Papa
Que mentalidade bacana dele, que exemplos bacana, que mudanças bacanas que ele está tentando fazer na Igreja Católica, né? no catolicismo, trazendo mais a humildade, a simplicidade. Isso vai se mudando. E mais graças a Deus ainda, a nossa doutrina, ela é justamente contra isso, contra o poder. Tanto é que na doutrina não existe nenhum tipo de título. Não existe aqui o mestre Humberto, nem a mestra Luciana, muito menos o mestre Sérgio. Existe aqui aprendizes da doutrina, né, trabalhadores da casa espírita. Lá na casa espírita, por exemplo, não existe mais presidente, existe um colegiado, não tem mais título. Ah, esse é o presidente fulano de tal, não é mais assim. Agora é um colegiado onde existe, cada um tem a sua tribulação, tem as suas responsabilidades para com a casa e para com os seus frequentadores. Então, muito importante lembrar disso. Quando a gente saber dividir as coisas, quando se tem uma religião, a gente tem que observar essas coisas. Quando uma religião se dá muito poder a uma pessoa, a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Porque o representante de Deus não é necessário ter esse poder todo. O poder que ele tem que ter é o poder moral, o poder de levar a paz, levar a harmonia, levar o amor. A gente pode dar um pequeno exemplo, né? Irmã Dulce, né? Madre Teresa de Calcutá, pessoas simples, humildes, mas olha o poder dessas criaturas. Chico Xavier, tão simples, tão humilde. Olha o poder moral dessas criaturas. É esse o poder importante. Então, que nós tenhamos em mente que o poder mais importante para Deus é esse poder de dar a mão, estender ao próximo, o coração, o amor, a alegria, o abraço, o sorriso. Essas são as nossas missões de bom espírita. E o espírita tem que ser feliz, alegre, comunicativo. O espírita não é sisudo. O espírita é sorridente. Olha o Humberto aí como é sorridente, a Luciana. Tem que ser assim. Porque sabe o que está acontecendo com a gente agora, sabe para onde nós vamos. Claro que não é todo o tempo que estaremos assim, mas o espírito tem que ser feliz. Sejamos felizes. Vou passar então agora a nossa feliz irmã Luciana. Humberto agora quase ficou vermelho, né, Humberto? Bom, gente, esse próximo tópico, né, vem falar sobre a minha missão, né? Kardec teve esse item, né? Foi feita uma comunicação na ausência de Kardec. E aí, nesse tópico, a mensagem, né, que o Espírito queria passar é que iriam tentar, né, prejudicar, arruinar, né, dar um golpe na doutrina espírita, mas não foi dessa vez, quer dizer, não conseguiram, né? E aí esse espírito veio falar sobre essa missão de Kardec, né? E que para ter essa missão é necessário muita fé, né? É necessário uma fé e também uma vontade inabalável, né? Que o espírito coloca na comunicação. E aí ele diz, né, para Kardec: deixai que falem, deixai que pensem livremente, tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. Tudo vos será levado em conta e ficai sabendo que para ser feliz é preciso que haja contribuído para a felicidade dos pobres seres com que Deus povoou a terra. Então, esse espírito vem dizer para Kardec, né, embora ele não estivesse presente naquele momento, veio comunicar que a missão de Kardec, para assumir, para levar adiante, era necessário, sim, uma fé e uma vontade inabalável, né? De você poder proporcionar felicidade, né, para o outro. Que pudessem, que quisessem até destruir, que quisessem até dar um golpe na doutrina espírita, né? Mas que jamais conseguiriam a felicidade, né? Porque a felicidade, ela consiste em você fazer o bem ao próximo, é você levar felicidade, você levar amor ao próximo, né? E aí, mais à frente, no outro tópico, fala do futuro do espiritismo. Nessa comunicação, o espírito coloca que o espírito vem trazer para Kardec
que o Espiritismo vem restaurar a religião do Cristo, né? Ela vem instituir a verdadeira religião, a religião natural, que sai do coração e se liga diretamente a Deus. Olha que interessante, que bonito, né? É aquela religião em que te coloca em conexão, em comunhão com Deus, né? E só mesmo através do amor ao próximo, só mesmo através da caridade, da fraternidade, é que a gente consegue essa conexão, né? E não querendo prejudicar as pessoas, seja por divergência de opiniões, né? Seja essa divergência religiosa, seja essa divergência por raça, né? Nada disso nos leva a Deus, né? O que nos faz essa conexão a Deus é sim o amor que a gente tem pelo próximo, independente de qualquer coisa, né? E aí mais à frente esse irmão ainda vai falar que o espiritismo extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, né? Então, assim, a doutrina espírita, o espiritismo, a todo momento, né, vem nos trazer o quê? A reencarnação, né? Vem nos mostrar a lei de retorno, né? Vem nos dizer que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, né? Que o semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente tem esse conhecimento, esse ensinamento através da doutrina. A gente sabe que não adianta eu ter tudo, né? O importante é eu ser, né? Que os bens materiais, eles são passageiros, são transitórios, né? Que não eles são meios, muitas das vezes, claro, para que a gente alcance alguma coisa melhor, né? Materialmente falando, mas que eles não são primordiais no nosso caminho, né? Não adianta eu ter todos os bens materiais se eu não gozo de uma paz, se eu não gozo de um amor ao próximo, se eu não favoreço o meu irmão que tem menos, né? Então, vem lutar contra esse materialismo, né? Contra esse materialismo do olho por olho, dente por dente. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, vem extinguir isso, né? E mais à frente ele fala também que vem extinguir o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus, né? Então, muitos pregam o nome de Deus, né? E, no entanto, não seguem, né? Nada do que Cristo nos ensinou, né? Então, quando fala do futuro do espiritismo, vem dizer isso, né? O objetivo do espiritismo, né? Que é realmente extinguir esse sentimento, né? E não adianta saírem belas palavras da sua boca se nas suas atitudes a gente não vê nada de belo, né? E que a gente pode até esconder do colega ali, do outro ali, mas de Deus e da nossa consciência a gente não tem como esconder, tá certo? Então, esse espírito, nesse item futuro do espiritismo, veio falar disso para a gente. E o terceiro, o último tópico, né, do estudo de hoje, que é minha volta, é quando Kardec ele tem conhecimento de que o clero, os sacerdotes, estão estudando o livro dos espíritos. Olha que interessante, né? Então, Kardec toma conhecimento disso, né? E aí fica surpreso. E o espírito vem dizer para Kardec que eles não estão estudando por simpatia, não, né? Pelo contrário, é a procura de meios de combater e assegura que a guerra que lhe fará será rude. Então, assim, Kardec recebe a notícia, né, que o clero está estudando o livro dos espíritos e se assusta, né? E aí o espírito vem esclarecer, não é por simpatia, tenha certeza disso. Então, mais uma vez, o espírito vem esclarecer para Kardec, né? Vem abrir os olhos de Kardec, né? Que por trás disso tinha alguma ideia, tinha algum interesse em combater a doutrina espírita, tá? E aí ele diz para Kardec, prossegue o teu caminho sem temor. Embora ele esteja semeado de espinhos, eu te garanto que terás grandes satisfações antes de voltarem para junto de nós por um pouco tempo. E aí esse espírito deixa uma dúvida, né? Semeia uma dúvida na cabecinha do Kardec, por quê? Ele fala, você vai voltar para junto de nós
por pouco tempo. E aí Kardec estranha, por que pouco tempo? Ou seja, Kardec, quando desencarnasse, ficaria na pátria espiritual, né, junto com os espíritos, por pouco tempo, porque ele já reencarnaria, né, não demoraria muitos anos para ele reencarnar. E por que ele deveria reencarnar, né? Não demoraria muito tempo. E aí os espíritos falam que há trabalhos que antes dele desencarnar, que há trabalhos que ele tem que terminar, né? Então, assim, Kardec já tem uma noção, mais ou menos, ali, do quanto ainda faltava, né? De quanto tempo, mais ou menos, ele estaria indo para o mundo espiritual, e que lá ficaria pouco tempo, porque haveria necessidade de estar reencarnando e continuando o seu trabalho, recebendo os frutos, né? Ou melhor, recebendo não, verificando os frutos, né, do seu trabalho. Então é isso, o estudo de hoje foi, mais uma vez, a gente falar um pouco da trajetória de Kardec, né, que foi uma trajetória, como disse agora nesse último tópico, né, repleta de espinhos, mas com certeza eu tenho absoluta convicção de que Kardec, onde quer que esteja, se estiver reencarnado ou não, ele com certeza está feliz, porque eu acho que, não por ser espírita, né, mas é uma doutrina fantástica, né, é uma doutrina que não te cobra nada, não te impõe nada, ela somente te esclarece. E o seu livre-arbítrio é que escolhe, né? Então, assim, que a gente possa escolher cada vez mais caminhos tranquilos, caminhos que a gente saiba que são seguros, né? E que a gente esteja sempre aí de mãos dadas com os nossos amigos espirituais, que nós estejamos sempre dispostos a contribuir, apesar dos nossos deslizes, apesar das nossas fraquezas, que são normais, que somos ainda espíritos em evolução, ainda estamos caminhando, uns a passos largos, outros a passos curtos, mas com a certeza de que, escolhendo os melhores caminhos, a gente vai chegar mais rápido, né? Mas todos chegaremos. É isso aí. Obrigado, Luciana. Tem aqui só um comentário, né, que os espíritos agiram e agem esclarecendo. Façamos a nossa parte amando verdadeiramente. Isso aí. Queria agradecer, né, a presença de todos, da Cátia, da Dona Virovalda, José Costa, o Alessandro, a Solange, o Tiago Trigo, a Selma Trigo, e a todos que participaram conosco do estudo hoje, e convidar a todos a estarem conosco de novo na próxima segunda. A gente vai estar fazendo aqui a oração para a gente poder estar encerrando esse nosso encontro da noite de hoje. Então, vamos lá. Senhor Jesus, mestre, amigo e amado, elevamos o pensamento em comunhão, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado, de estudo, desses momentos que nos esclarecem, que nos amplia a visão e o entendimento da vida e de nós mesmos. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua obra, por todo que nos dá de oportunidade para a nossa evolução, para o nosso progresso. Que possamos nos esforçar para estar contigo, através do trabalho, através da disciplina, da busca por nos tornarmos pessoas melhores, da perseverança e da calma diante das dificuldades. Que o Senhor possa aliviar cada coração aflito e sobrecarregado nesse momento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, e graças a Deus. Então, muita paz a todos, uma boa noite e uma ótima semana.